Eu sou Luciane Schaber, discente do curso de mestrado em administração do Cefet Minas Gerais e uma das autoras do artigo Mapeamento da Gestão Patrimonial, um estudo bibliométrico na plataforma SPEL. As outras autoras são Raquel Silva, também discente do curso, e Lilian de Assis, docente do curso de administração. Inicialmente, é importante a gente entender que a gestão do patrimônio ela é uma obrigação legal, tá? Ela é regulamentada por leis e normas, tá? Que definem as diretrizes e regras para preservação, conservação e promoção dos bens públicos. Uma boa gestão patrimonial, ela traz excelentes resultados para uma organização, proporcionando, por exemplo, economia financeira e fazendo com que essa empresa se mantenha a longo prazo. Em contrapartida, uma má gestão patrimonial pode resultar em perdas significativas, perdas financeiras que podem levar, inclusive, à extinção dessa empresa. O estudo em específico, ele investiga a produção científica sobre gestão patrimonial dentro da plataforma SPEL nos últimos 5 anos. Que a plataforma SPEL é uma base referenciada online de conteúdos científicos. Então, a gente pesquisou dentro da SPEL, nos últimos 5 anos, quais são os artigos publicados dentro do grande tema gestão patrimonial. E, posteriormente a isso, a gente fez uma análise desses 35 artigos, buscando quantificar autor, ano de publicação, periódico, mas principalmente buscando entender qual a temática central dessa produção, qual é a temática central desse acervo de 35 artigos que foram encontrados. O objetivo geral, né, do estudo é analisar a produção científica nos últimos 5 anos na base SPEL sobre o tema gestão patrimonial. E como objetivo específico, a gente buscou apurar a quantidade de artigos escritos em português, contendo a expressão gestão patrimonial, tá? Especificar os anos de publicação desses artigos, identificar quais autores e periódicos compõem essas publicações, enumerar as palavras-chave e, ao final, indicar divergências, convergências e lacunas de pesquisa existentes. Como metodologia, a gente tem como base do estudo a bibliometria. Né? O que seria a bibliometria? Né? Ela é um estudo de dados quantificáveis por meio de estatística. O intuito é medir esses dados para avaliação da produção do conhecimento. Então, a gente levantou os artigos, que eu vou explicar posteriormente, tá? Quantificou esses artigos e, posteriormente, fizemos também uma análise qualitativa ao final. A nossa metodologia ela é composta por 3 grandes etapas. A primeira etapa foi uma pesquisa bibliográfica, tá? A gente precisava entender inicialmente 3 assuntos: patrimônio, o que seria o patrimônio, vindo do patrimônio, o que seria fazer a gestão desse patrimônio, o que seria a gestão patrimonial, e, por fim, tomada de decisão. Porque, ao fazer a gestão patrimonial, eu tenho inúmeras tomadas de decisão a serem feitas durante essa gestão para ter uma boa gestão patrimonial. Então, a gente precisava entender esses 3 conceitos. Posteriormente, a gente fez a bibliometria na plataforma SPEL, tá? Em dezembro do ano passado. No primeiro momento, a gente utilizou o descritor booleano gestão patrimonial,
sem delimitação de tempo ou campo. A gente só colocou lá gestão patrimonial. E o que veio? Veio 148 trabalhos. Lembrando, sem delimitação de tempo. A gente não estava interessada, né, nesse primeiro momento quando que foi publicado, e sim tudo que foi publicado. Num segundo momento, no intuito de delimitar mais a pesquisa, aí a gente sim selecionou artigos, a gente só queria artigos em português, uma vez que a gente quer estudar a gestão patrimonial pública inicialmente aqui no Brasil, tá? E no período dos últimos 5 anos. Com isso, dos 148 trabalhos, a gente passou a ter um acervo de 35 trabalhos, tá? E são esses 35 trabalhos que compõem a nossa análise e interpretação de dados. Como dito, a primeira etapa foi uma revisão bibliográfica dos 3 temas, e detectamos que o termo patrimônio, ele é muito antigo, né? Ele vem, por exemplo, dos tempos bíblicos. Desde aquela época já utilizava, até antes, né? Nos tempos dos babilônios e do mundo antigo ali, já utilizavam técnicas rudimentares de registro e controle dessas riquezas pessoais. Claro, essas técnicas foram evoluindo e hoje a gente tem uma gestão patrimonial muito mais aprofundada. Mas existem registros de desde aquela época as pessoas já contabilizavam as suas riquezas pessoais, né? E então, essa contabilização, essa gestão dessas riquezas, ela vem de encontro com o que a gente entende hoje como gestão patrimonial, né? Que tem como finalidade organizar, estruturar, fiscalizar e principalmente zelar pela preservação do patrimônio, seja ele o patrimônio de uma empresa, o patrimônio de uma pessoa física ou um patrimônio público, tá? Em relação ao patrimônio público especificamente, que é o nosso foco, uma boa gestão do patrimônio público pode contribuir consideravelmente, por exemplo, para a melhoria dos serviços prestados, né, pelo Estado. E, em contrapartida, uma ineficiente gestão desse patrimônio pode acarretar desperdícios de recursos públicos, o que é uma questão delicada e importante de ser analisada. Tá? E ao ter desperdício de dinheiro público, a gente afeta, por exemplo, o atendimento, né? O atendimento aos usuários. Então, é uma cadeia. Por isso que a gestão do patrimônio é muito importante. Para você sempre estar, os gestores públicos estão sempre fazendo uma gestão adequada, evitando o desperdício de dinheiro e não prejudicando o atendimento, né, ao cidadão. E aí, para fechar esses 2 temas, a gente tem ali a tomada de decisão. O que seria a tomada de decisão? Para Simon, é a base da administração, é a base da gestão, tá? O tempo todo, as organizações, os gestores, sejam eles públicos ou não, a função gerencial em si toma decisão. O tempo todo, administrar é tomar decisão. E estudar essa tomada de decisão de forma adequada, ter uma adequada tomada de decisão de acordo com o contexto vivido, de acordo com a situação, ela é extremamente relevante, né, para uma gestão patrimonial e principalmente uma gestão pública. O bom gestor, ele tem uma capacidade de tomar boas decisões. E aí a gente fez a análise, né, na plataforma SPEL, resultando 35 artigos, como eu disse, e a gente distribuiu esses artigos ao longo dos anos, de 2020 a 2024, e vimos que teve
a cada ano uma queda na publicação de artigos sobre esse tema, iniciando lá em 2020 com 10 artigos, finalizando com 2 artigos em 2024. Então a gente vê que é um tema, apesar de extremamente relevante, ele não está sendo estudado. Os próprios autores, a gente vê que a gente tem pouquíssimos autores com apenas 2 publicações sobre o tema. E muitos outros autores com 1 publicação. São poucas publicações de maneira geral, né? 35 é um número pequeno diante da relevância do tema. E os autores não têm várias visões sobre o tema. Poucos autores publicaram mais de 1 artigo, por exemplo. Além disso, a gente também tem as principais palavras-chave. O patrimônio cultural é o que mais aparece, mas em apenas 3 artigos. Né? Seguido ali de gestão patrimonial, bens públicos, mas em 2 artigos, no universo de 35. E depois a gente tem uma infinita gama de palavras-chave, das mais diversas, relacionadas ao tema, tá? Que foram ditas como palavras-chave. Então, ou seja, é muito diverso. É um tema que é muito diverso. A gente também tem a distribuição dos artigos periódicos, né? Como um artigo publicou, um periódico publicou 3 artigos sobre o tema. E depois a gente tem um outro periódico com 2, um outro com 2, no final, vários periódicos com apenas 1 artigo. Então, a gente também não tem uma concentração de periódicos, no seguinte sentido, não tem um periódico específico que concentra, que é referência sobre o tema. É bem pulverizado, na verdade. E em relação a uma análise mais qualitativa, a gente chega a um tema central entre os 35 artigos, né? E qual seria esse tema? A gente chega à conclusão que a gestão eficiente do patrimônio, ela é um instrumento de sustentabilidade e desenvolvimento organizacional, cultural e econômico, tá? Seja no contexto público ou privado, a gente tem esses 2 contextos dentro dos 35 artigos, né? Os artigos ressaltam a importância de entender o patrimônio não apenas como um recurso, tá? Ele não é apenas um bem, ele é um elemento estratégico para a geração de valor institucional. Isso é um tema macro entre os 35, é o que é abordado de maneira geral dentro dos 35 artigos de forma direta ou indiretamente. A gente tem como realidade institucional a esfera federal, municipal e organizações privadas, tá? E temos também vários tipos de patrimônio, físico, cultural e financeiro. Mas percebemos uma ausência de estudos comparativos. Os estudos são pontuais e não são comparativos. Levando em consideração tudo que a gente analisou, a gente tem umas considerações finais, que apesar da relevância do tema, ele tem sido subexplorado. 35 artigos é pouco, muito pouco em 5 anos. Embora existam legislações e normas, né, que regulamentam, a falta de estudos acadêmicos, né, substanciais, destacam a necessidade de mais pesquisas. Com isso, a gente sugere, tá, a realização de mais estudos, abordando diferentes contextos, por exemplo, internacionais, tá? Analisando práticas que é feita lá e aplicação dessas práticas aqui, tá? Estudos de casos mais detalhados para compreender o desafio da gestão patrimonial pública, e a gente acredita que tais abordagens, né, mais aprofundadas, vai contribuir para a melhoria da gestão patrimonial no setor público, né, aperfeiçoando a eficiência e a prestação de serviços públicos. Utilizamos as referências bibliográficas aqui colocadas e eu estou à disposição, né, para eventuais dúvidas sobre o assunto. Muito obrigada.